Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras. Em 74% dos relatos de violência registrados pelo Serviço 180, a violência é diária ou semanal. Em 72% dos casos, as agressões foram cometidas por homens com quem as vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva. Vagabundo e sem noção, agressor, vacilão, me ofende com palavras e me metendo a mão. Minhas amigas me alertavam, sai dessa enrolação. Ô mana, gosta de apanhar pro cara então? Sei lá se era o coração ou medo de ficar sozinha, mas algo mantinha por perto, não era culpa minha. As minhas funções mais importantes são ser a mãe da Sofia e do Davi. Davi tem 16 anos, a Sofia tem 7. A Sofia é uma criança que sofreu abuso sexual intrafamiliar aos 3 anos de idade e agora, aos 7 anos, foi entregue ao convívio com o pai dentro da lei. E a gente começa uma trajetória e acha que está sozinha e encontra outra mãe, e encontra outra mãe, e conversa com pessoas dos direitos humanos e descobre que lá teve várias denúncias e a gente vê que essa lei que veio para proteger as crianças não está fazendo o seu papel. Então a gente foi estudar, trouxe pessoas capacitadas para falar sobre ela. Apesar de ser um assunto de mães, essa pauta entrou nos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, porque a grande maioria atingida por essa lei são mulheres. São poucos os processos que a gente vê contra homens que relacionam a alienação parental. Uma lei que veio para proteger as crianças, que fossem envolvidas em pequenas brigas de família após a separação, estão sendo usadas em casos mais graves, estão sendo usadas para ocultar as determinações da Lei Maria da Penha, para desconsiderar a medida protetiva, para desrespeitar os estatutos do ECA. E o que eles dizem que a lei é para o melhor interesse da criança, a criança tem sido a mais prejudicada e a quem eles mesmos têm pensado e têm levado em consideração a situação da criança. Então, a gente vê criança morando com seus abusadores, a gente vê mãe perdendo a guarda dos filhos quando denuncia a violência, porque quando fizeram essa lei, ela veio em resposta ao fato de eles não terem conseguido derrubar a Lei Maria da Penha. A gente sabe que entraram com algumas ações de constitucionalidade e isso não passou e a lei continua aí. A gente vê o afastamento total de mães e dos filhos, e mulheres tendo que conviver com seus agressores ou abusadores, porque uma vez que é feita uma denúncia contra esse genitor, o filho é separado dessa mãe. Então, vamos ver alguns números de violência. O Brasil é o 5º pior na posição do ranking de países com índice de homicídio de mulheres. 80% são ex-companheiros, maridos, namorados, e 72% no ambiente doméstico. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. A cada 2 minutos e 42 segundos é feita uma medida protetiva. E a cada 11 minutos ocorre um estupro de mulheres. 75% das vítimas de feminicídio são mães. E daí a gente vê alguns outros números. Que os abusos sexuais representam 18% das denúncias de violação dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Foram, ao todo, 14.506 denúncias. 45% são meninas e 39% são meninos. 75% dos acusados são membros da família e 72% das violências denunciadas ocorrem dentro de casa. O que causa um problema para a mãe que queira fazer essa denúncia, porque às vezes ela não tem para onde ir, ela não consegue tirar esse agressor de casa,
E, na maioria das vezes, a gente tem visto que esse processo se reverte. Então, a mãe, no momento que ela resolve proteger o seu filho, ela é punida por isso. Daí a gente tem a cartilha do divórcio para pais do Conselho Nacional de Justiça. Ele tem 124 páginas. Tu não encontra nenhuma vez a palavra polícia, delegacia, Disque 100, Disque 180, Conselho Tutelar, investigação ou investigar. Tu encontra só 4 registros da palavra denúncia, todas antecedidas de falsas denúncias. Ainda diz assim: é importante para os adultos e as crianças que os adolescentes que foram vítimas de abuso procurar a ajuda de um profissional. Se isso acontecer na sua casa, fale com um médico, um advogado ou um grupo de apoio em sua comunidade especializado em vítimas de abuso. Se você ou seu filho foram vítimas de violência doméstica ou abuso, você deve consultar um advogado, um psicólogo ou outro profissional. Ou seja, não vá à polícia, não denuncie, não fale para ninguém. A gente sabe que o abuso sexual intrafamiliar é um tabu e a violência doméstica também. As pessoas não querem falar sobre isso. Na maioria dos casos, a gente vê que os conselhos são para que a pessoa esqueça ou espere para ver se vai acontecer de novo, e a pessoa fica convivendo com aquela violência. Daí nós temos um grande problema que favorece tudo isso, que é os mitos, o senso comum da sociedade. A discriminação de gênero é coisa de feminista mal amada. A violência só acontece no vizinho e nos jornais. O agressor é um cara estranho e desconhecido. Quando a criança é vítima, todo mundo denuncia, escola, vizinhos. A criança que sofre violência é de família pobre e sem educação. Mulheres que sofreram violência doméstica gostam de apanhar. As crianças mentem com facilidade e são induzidas pela mãe. A lavagem cerebral e inserção de falsas memórias é muito comum em crianças de qualquer idade e qualquer adulto é capaz de fazer. Ao se deparar com a violência, é só denunciar que tudo será encaminhado. O agressor será punido e afastado das vítimas. É uma linda história que realmente não acontece. O que a gente tem visto acontecer? A gente vê crianças machucadas, a gente vê mães desesperadas, que chegam nos órgãos para denunciar, que são mal atendidas, e aquela criança passa pelo DML, passa pelo CRAI, tem que conversar com o juiz, tem que falar com a psicóloga, tem que falar com o assistente, ela é revitimizada, ela vai bloquear, o processo vai ser arquivado, esse genitor, que é um genitor bonzinho, porque estava atrás do seu filho, vai acabar ficando com a guarda das crianças, e a mãe que tentou proteger, perde totalmente o contato com essa criança. Na maioria das vezes não tem direito à visita, e ela sim recebe uma ordem de se manter longe. Mas para ver o quanto é cruel, a gente sabe que essa lei da alienação parental foi baseada em um livro de um escritor, Richard Gardner, e essa teoria foi feita para defender pedófilos, usado como testemunha em mais de 400 casos. Foi usado por defesa dele, principalmente. Neste livro tem uma parte que se chama terapia da ameaça. E se tu ler essa parte do livro, tu vai ver o que acontece nos fóruns, o que acontece com essas crianças, com essas mães, é exatamente isso. São feitas entrevistas, são feitas conversas com psicólogos, com assistentes sociais, que chegam à exaustão a todo momento para convencer essa mãe de que nada aconteceu, ou se aconteceu, o pai pode ter se arrependido e não acontecer de novo. A gente vê mães desestabilizadas, a gente vê crianças doentes. E a gente vê um judiciário que diz para as mães, se tu não parar com isso, nós vamos tirar o teu filho. E daí isso remete a outra situação, que é o que a gente via acontecer nos campos de concentração do nazismo, em que eles pegavam as crianças, machucavam e entregavam para a mãe. Passava um tempo, pegavam as crianças de novo, machucavam, entregavam para a mãe, porque era um jeito de matar essas mães, de fazer um sofrimento eterno. E é isso que as mães têm passado com esses processos de alienação parental. A gente se propõe a trazer algumas soluções. Sobre a alienação parental,
A gente pede a revogação dessa lei pela sua inconstitucionalidade, que confronta o ECA, a Lei Maria da Penha e a Constituição Federal, além de tratados internacionais de proteção à mulher e à criança. O que a gente queria dizer é que tudo que tem na Lei de Alienação Parental existe ou no ECA ou no Código Penal. Não tem razão de ser, a não ser estar sendo usada como uma arma que atinge diretamente as mulheres. A guarda compartilhada. Alterar a lei para ser aplicada quando não há conflito entre o ex-casal, não há histórico de violência doméstica contra a mulher ou a criança, e respeitando o desejo da criança. Importante falar aqui que a gente não está dizendo que todos os pais são ruins, a gente não está dizendo que não pode existir guarda compartilhada, a gente não está dizendo que todas as mães são boas, a gente está dizendo que em casos que envolvem violência, a criança não pode ficar com o genitor. Outros objetivos, que crimes contra a criança e a mulher devem ser exclusivamente investigados pelos órgãos competentes. Polícia, varas criminais e violência doméstica, e as varas de família devem aguardar a investigação ou a condenação ou absolvição dessa pessoa. O que ocorre é que a gente vê chegar nos processos de família pedidos de guarda, de visita, em que a mãe diz: eu não vou entregar meu filho porque ele foi abusado. Ou, eu não quero que o meu filho conviva com alguém que me machucou, que causou sérias violências, mesmo que sejam psicológicas. Ao invés de ser descartado, investigado, se aquela criança sofreu abuso, se aquela mãe realmente é uma vítima, é investigado a alienação parental. Então, a criança é esquecida naquele momento. Apesar de dizerem que tudo é feito pelo interesse da criança, a criança não é ouvida, a mãe não é ouvida. E assim eles vão empurrando. Tu vê juízes dizer assim: não tem certeza que aconteceu alguma coisa, vamos deixar essa criança junto com o pai, que se ela reclamar de novo, a gente faz alguma coisa. Falsas denúncias devem ser exclusivamente investigadas pelos órgãos competentes e punidos na forma da lei, porque existe punição para isso. E as varas de famílias também devem aguardar a investigação ou a condenação ou a absolvição neste caso. Rede de proteção eficiente, isso é o que mais tem falhado, porque tu não pode chegar com uma criança machucada, ouvir ela e marcar uma perícia para daqui a um mês e manter essa criança e essa mãe dentro da casa com o agressor. Tu não pode esperar para marcar uma audiência para daqui mais 4 meses, no momento que essa criança esquece, porque muitas crianças bloqueiam isso, não pensa mais nada sobre o que aconteceu. E 4, 5 anos depois, um juiz senta na frente dela e faz ela falar sobre o que aconteceu. Isso não é o melhor interesse da criança. Então, rede de proteção, unir os órgãos de proteção para que eles sejam, de fato, um sistema protetivo e não uma ferramenta de perpetuação da violência intrafamiliar e instaurar a violência institucional. Porque em todos esses lugares que tu vai, a primeira coisa que tu deveria receber é o amparo, mas tu recebe a dúvida, a descredibilidade e o pedido de que tu se mantenha em silêncio. Mudança na cultura da violência. Operadores de justiça são um reflexo de um pensamento coletivo, social e cultural, que necessita reaprender a viver em harmonia, respeito, livre de discriminação, negligência e omissão. Daí falar um pouco da gente, que é o coletivo Voz Materna. Nós somos um coletivo de mães gaúchas que busca assegurar às mulheres o direito de proteger seus filhos, o direito de não conviver com seus agressores e corrigir as distorções causadas pelo mau uso da Lei de Alienação Parental. O coletivo mesmo nasceu no 12 de setembro, que foi uma data em que 16 países fizeram protesto na frente dos tribunais de justiça para pedir o direito que nós possamos defender nossos filhos, de que as mães possam ser ouvidas, de que nossos filhos sejam ouvidos. Então, a gente tem pouco mais de 2 meses e esse é o nosso caminho. Porque a gente sabe que esse tema é muito difícil de se falar, porque a cultura é uma coisa muito difícil de mudar. Tem psicólogos renomados que comprovam que a criança é incapaz de mentir sobre um fato de que ela não teve conhecimento. Crianças inventam histórias, mas elas não podem relatar um abuso sexual se elas não passaram por nada parecido, porque elas não sabem como é o funcionamento disso.